Tudo bem? Vamos aguardar os seguidores que estão chegando. Tudo bem, Joselita? Que bom que você está aqui conosco. Vamos aguardar chegar mais alguns seguidores aí para a gente começar a nossa live de hoje, que vai ser um tema especial sobre a saúde emocional nos relacionamentos. Isso é muito importante, né, Joselita? Oi, Elise, minha querida, tudo bem? Que ótimo que você está aqui comigo. Oi, Ivana. Tudo bem, minha querida? A minha convidada chegou, a Sandra. Eu vou chamá-la daqui uns minutinhos para que a gente possa começar a nossa live sobre a saúde emocional nos relacionamentos. Deixa eu chamá-la aqui. Que bom, fiquem com a gente, porque hoje vai ser um tema especial falando sobre a saúde emocional, como é importante falar sobre esse Olá, tema. que alegria! Boa Boa noite, noite! prazer recebê-la, minha querida. É um prazer ter aqui você conosco. Vamos falar O de prazer assunto. é todo meu. Que bom, Sandra. Você é uma colega de trabalho que a gente se conheceu aqui através de cursos, da internet. É um prazer. Trabalhamos da mesma forma, com relacionamentos, com a mente equilibrada, curando as emoções, não é verdade? E hoje estamos aqui Exatamente. para nos doar um pouquinho, para acrescentar na vida das pessoas, transbordar um pouco mais, né? Para poder que as pessoas possam ficar um pouquinho melhor nessa noite de hoje e ajudar com que elas tenham um conhecimento melhor aí sobre si mesmas e possam se relacionar melhor, né? Ter uma saúde emocional melhor aí para poder viver bem essa saúde com seu parceiro afetivo, com a sua família, no seu trabalho. Aí eu vou deixar você conversar um pouquinho, a gente vai interagindo, tá bom, minha querida? O que você tem para falar sobre essa saúde emocional hoje? A saúde emocional, ela é o maior desafio do ser humano é se relacionar, né? Mas a partir do momento que você consegue se equilibrar e equilibrar esse relacionamento com você mesma, isso que é o mais importante. Você tendo essa consciência, entendendo o seu sentir, os seus prazeres, o que te dá prazer, e você começar a ouvir a sua alma, isso sim você consegue ter um equilíbrio, porque tudo vem de dentro, nada é do externo. Então, nós não precisamos nada do externo para ser feliz. Então, quando você descobre que a felicidade e que a plenitude, ela mora dentro do seu coração, que é dentro da sua alma, isso é extraordinário, porque você se sente amada, você se sente plena. Então, a partir do momento que você faz essa imersão para esse mar interior, aí você desperta, você se ilumina, aí você tem o contato com a sua centelha divina, que é Deus, né? E a partir do momento que você se conecta com essa centelha divina, com o todo, e você sente o amor incondicional que o todo, que Deus tem por você, aí você sente a plenitude, aí você passa a ser amor, né? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós passamos a ser amor. A partir do momento que você começa a vibrar nessa frequência do amor, da plenitude, você só vai atrair o amor e pessoas plenas também. E aí você vai ter uma saúde emocional, né, para poder viver bem em todas as áreas da sua vida, não é verdade, Sandra? Isso Exatamente. facilita os relacionamentos porque você se conheceu, soube que você é a imagem e semelhança de Deus, filho de Deus vivo, e aqui na Terra você pode co-criar da forma que Ele já criou todas as coisas, você pode co-criar na sua vida tudo o que você deseja a partir desse conhecimento, né? Dessa frequência vibracional, que você é um com Ele.
E a partir do momento que você tem essa consciência, você vai aprender a conviver com ele diariamente. E assim, convivendo com Deus diariamente, você aprende a amá-lo. E automaticamente você aprende a se amar. E aí vem aquele fluxo, você ama o próximo como a si mesmo. Então aí sim você aprendeu o verdadeiro amor, né, Sandra? Porque o amor que nos ensina o mundo é diferente, é um amor que cobra, é um amor egoísta. Este meu momento, a minha realidade hoje, é uma realidade que eu saí de alguns não, que foram poucos, mas eu fui casada uma única vez, sou divorciada há 13 anos, e eu tive, depois desse divórcio, 2 relacionamentos pequenos. E aí, Raquel, eu percebi que eu precisava me curar, sabe? Eu precisava entrar para dentro. Eu estava atraindo pela minha carência, porque quando você acaba não tendo esse equilíbrio interno, você entende que você precisa do outro para ser feliz. E isso é uma grande mentira. Quando você descobre que a sua felicidade está no interno, que nada completa, o que te completa é esse seu contato com a sua alma, né? E aí, quando eu fiz esse treinamento, porque eu acabei atraindo 2 relacionamentos assim que não estava numa frequência, porque você tem que ter claro na sua mente a pessoa que você deseja atrair. Porque, veja bem, se você deseja uma pessoa amorosa, um parceiro amoroso, dedicado, você precisa ser essa pessoa primeiro, entende? Sim, Porque Sandra. como é que você deseja um companheiro amoroso, atencioso, se você não é isso? Fica difícil, você vai atrair a mesma frequência que a sua. E aí vão gerar os conflitos, porque você exige do outro aquilo que nem você é, aquilo que nem você transmite para o outro, né? Então, por isso que é importante a cura emocional, né? É muito falado hoje em dia, né, sobre o autoconhecimento, porém o autoconhecimento você não pode só ouvir falar, você tem que entrar realmente para um tratamento profundo, com pessoas profissionais capacitados e múltiplos profissionais, né? Você não pode ser só um, para poder curar desde a época que você estava realmente no ventre da sua mãe, até a sua criança, a sua adolescência, os seus relacionamentos na adolescência, antes do casamento, no casamento, curar suas emoções, o relacionamento com a sua família, com seus pais, né? Com as pessoas, professores, pessoas que influenciaram a sua vida, tanto parentes, porque isso você sentiu de uma forma diferente. Às vezes as pessoas nem fizeram coisas que eram para te magoar, mas aí você foi afetada por aquela situação de uma forma específica. E aí você passando por esse processo de autoconhecimento acompanhado, aí sim vai ficando a cura. Você vai vendo que você é tocada, você se emociona, você chora, você vê algumas coisas na sua alma, na sua mente, no seu inconsciente, subconsciente, que você nem sabia. E aí você vai querendo mais, né, Sandra? Não é assim? Exato, exato. Porque o equilíbrio é algo assim que realmente ele vem de dentro. Não adianta você ficar buscando fora. Olha, Raquel, eu me tornei uma acumuladora de cursos, de Eu também. conhecimento. Mas, Raquel, se você não coloca em prática na Não sua resolve. vida, nada resolve. Nada. Você se torna uma acumuladora de conhecimentos. Por Sim. quê? Porque quando você acessa o seu interior, você acessa sabedoria. Isso. Mas você tem que Aí colocá-la está em o prática, né? segredo. Aí quando você acessa a sabedoria, aí sim você começa a colocar em prática na sua vida. Isso. E você sabe que eu acabei parando com tudo, porque
como terapeuta, né? Hoje, como coaching de beleza, eu sou de formação, eu sou visagista, e eu trabalho, o meu segmento é beleza, né? Eu faço mentorias em salões de beleza. Então, o que que acontece? A partir do momento que você é aquele profissional de sucesso, aí sim você consegue levar a pessoa naquele caminho, porque você já conhece aquele caminho, né? A mesma coisa são nos relacionamentos afetivos. Porque se você é uma pessoa que você não sabe da sua identidade, porque Raquel, com tanto conhecimento, eu parei e perguntei, quem sou eu? São Eu fases, não né? sabia, eu entrei num processo, eu acessei tantas coisas, eu fui lá na infância, acessei a minha criança interior, curei a minha criança, coloquei minha criança no colo, agradei a minha criança, entendi o que agradava a minha criança. Foi um processo que para eu responder essa pergunta, eu levei 2 dias em processo. Você acredita isso? Isso, até que foi rápido, porque tem muitas pessoas. Tudo bem, você ficou um tempo, né? Você adquiriu muitos cursos, como nós que gostamos dessa área de desenvolvimento humano, a gente não para de Sim, estudar, né? é Mas aí verdade. você vivenciar isso, às vezes vai curando algumas áreas, mas são tantas coisas que a gente tem sede de aprender que não aprofunda em tudo na nossa vida. E de repente o corpo mesmo, a alma pede um tempo, porque ela está te dando um sinal. Você precisa de ajuda ali. Você precisa de uma cura. Eu costumo dizer assim, que quando você percebe que você não está bem, o ideal é já ir procurando profissionais que você se sinta bem, né? Com várias terapias alternativas, para você ir se curando, para você não esperar que você passe por essa situação, que um detalhe da sua vida importantíssimo, você falou que demorou 2 dias, né? Eu sei que pelo que você viveu, para você foi muito tempo. E importante é sentir o que foi para você, porque você ficou anos estudando para depois ficar 2 dias só na fase da criança interior. Então, isso, Exato. eu só estou querendo dizer que, para as pessoas entenderem que o processo de cada um demora um tempo diferente, é especial para cada um. E às vezes você acha que até foi curado naquela área, mas você foi curada num pedacinho daquela área, que foi importantíssimo, você não pode menosprezar aquele pedacinho, porque daquele pedacinho você evoluiu, né? E aí, às vezes, você volta em outro momento propício e vai lá e vai curando o restante, porque esse é o processo evolutivo, né? Eu costumo dizer que, assim, Exatamente. o conhecimento e a maturidade, Sandra, ela vem independente da idade. Às vezes a gente pode estar lá idoso, com 80, 90 anos, e estando ainda passando por esse processo, não é mesmo, Sandra? Exatamente. E olha, e para mim assim foi transformador, foi maravilhoso, porque entrar nessa conexão comigo mesma, e eu percebi, Raquel, que a necessidade de me curar, a necessidade de equilibrar, a necessidade de enfrentar as sombras, inclusive as sombras da carência, porque Sim, você se torna muito carente. sim, E muitas vezes, Raquel, você meio que não olha para isso, né? Você fica se fazendo de forte, de Mulher Maravilha, sim. e faz a posição do super-herói, É, e faz aquelas afirmações diárias todos os dias, e vai deixando a carência ali como se ela não existisse, e você não olha para ela. é muita Mas coisa para quando... lidar, né? Mesmo, Sandra? É muito detalhe. Nós somos uma pessoa muito complexa, o ser humano é complexo. E a gente vê a sociedade agindo de uma forma, a gente quer viver daquela forma. Você vê as pessoas em casais, os pares, os filhos, quando a gente não está vivendo aquela mesma situação, a sua mente, os seus sentimentos, o seu coração e o seu inconsciente vai falar, por que que eu não tenho aquilo? Ele cobra. Se você busca algum conhecimento e que você leva aquilo como verdade, isso alivia seu coração. Mas só uma explicação que aquilo não curou, não assentou em você, isso realmente é só um conhecimento a mais.
que é importante, mas o conhecimento mais importante é aquele que te leva para ação, e uma ação que realmente te cure. Então você não pode desanimar, como você fez, né, Sandra? Você não desanimou. Você foi lá e Não. perseverou. Não, e a importância, sabe, Raquel, quero aqui falar com você, compartilhar com essas mulheres que estão aí solteiras, estão se preparando, mas também para as casadas. Sim. Se observe, conheça você, conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. Sim. A partir do momento que você começa a entender como que funciona o seu sistema, que você começa a perceber as suas dores e acessar e começar a ter a coragem de olhar para aquelas sombras e trabalhar as crenças, mesmo que você de repente não tenha esse conhecimento, peça ajuda a um profissional capacitado, uma pessoa que você se identifique, que você confia. Vai lá, se permita se tratar, porque, gente, a gente precisa se entender. Porque se você vai para um relacionamento afetivo sem entender nem você mesma, vai entrar em conflito o tempo inteiro. Você precisa entender o porquê do seu comportamento em certas coisas. E eu comecei a me observar e eu via certos comportamentos que eu falava assim, gente, esse comportamento não tá legal. Por que será que eu estou atraindo esses tipos de pessoa? Aí eu percebi, Raquel, que eu agradava para ser aceita, por ter sofrido a rejeição lá no passado. Sim. Por ter sido rejeitada por pai e mãe. E o seu conhecimento foi importante para você identificar isso. E até buscar ajuda de outros profissionais, porque quando é para nós curarmos, algumas coisas a gente consegue, mas a maioria é com ajuda, né? Os nossos amigos profissionais, a gente troca trabalho, porque ali nós somos seres humanos, né? Cuidando de uma outra alma humana. Então a gente precisa desse contato, desse calor e desse amor, né? Dessa abertura para olhar o outro, porque às vezes a gente não sabe nem o porquê exatamente. Ou a gente sabe tanto vários porquês, mas não resolveu. Então, essa live está sendo assim, para mostrar para as pessoas que o conhecimento humano, o autoconhecimento e o processo de cura é constante. E você tem que buscar não se decepcionar. Não deu certo ali, vamos buscar ali. E às vezes você conseguiu uma pequena coisa ali, que é muito grande, se for juntando com as outras pequenas coisas que você conquistar. Então, não menospreze as suas pequenas conquistas, porque o interior é como se você tivesse uma casa e você tivesse com muita coisa para arrumar. E aí você fala, pera, eu vou ficar nervosa se eu ver essa bagunça. Então, a sua mente vai estar mais ou menos assim. Então, vamos começar, por exemplo, pela louça? Aí você lava a louça. Aí, pelo menos a louça você já lavou. Você tem que valorizar isso. E a sua mente é a mesma coisa. Puxa, eu já fui lá na minha infância, já identifiquei uma coisa, uma carência com os meus pais, né? Mesmo que foi pela ignorância deles, você tinha essa questão do abandono, o medo de ser abandonada, a sua separação, e isso você estava querendo agradar as pessoas e atrair pessoas erradas. Por quê? Porque você precisava dessa sua cura, desse seu acolhimento, de saber, você é amada. Seus pais te deram o que eles podiam, né? Isso que nós aprendemos na constelação familiar e na Bíblia também. Foi o melhor que eles podiam, exatamente. Você honra eles falando, Deus, né? Deus e pai e mãe, amo vocês, agradeço o que vocês me deram de melhor, que foi a vida, tomo a vida para mim, e os seus erros, né? Que estão nas suas mãos, isso é uma coisa que vocês vão cuidar, mas os seus acertos eu vou levar para a vida, os seus ensinamentos bons, né? Exato, e tirar tudo como aprendizagem mesmo, até mesmo os relacionamentos que não foram de sucesso, não desista, não se culpe, não se julgue, não julgue as outras pessoas, porque o que acontece é o melhor que eles podem dar para você. E o importante é você olhar para a linha da vida, é olhar para o seu futuro, porque lá no futuro é que está a sua prosperidade. Porque muitas vezes também
eu percebo, sabe, Raquel, que a falta de sucesso no relacionamento afetivo é que a pessoa não larga pai e mãe. Pai e mãe tem que ser desnecessário na vida da gente. Isso é uma coisa que a gente não aprendeu ainda. A sociedade ensina que nós temos que dar todo o amparo para o pai e a mãe. E quando a gente, né, está aprendendo que você não pode ficar grudado neles, não significa que você não deve amparar. Mas quando você acaba sendo você o cuidador, sem você perceber, você acaba sendo a mãe da sua mãe, a mãe do seu pai, ou ao contrário, né, o pai do seu pai, o pai da sua mãe, você acaba deixando de viver a sua vida. Né? Eu, por exemplo, que tenho 3 filhos, eu também estou no meu segundo relacionamento, mas graças a Deus foi tudo bom. Mas antes de ter esse segundo relacionamento, eu fiquei muito tempo sozinha, né? E estudei, fiz muitos cursos também, me formei em faculdade. Por quê? Porque nós queremos ser pessoas melhores para não errar no outro relacionamento, né? E quando a gente tem filho, fica mais complicado. Então você tem medo, né, que o relacionamento atrapalhe. E eu vejo assim que a gente não tem tanto tempo para se dedicar à busca de um parceiro se você tem filhos. E a mesma coisa acontece quando a pessoa tem uma mãe, um pai que precisa cuidar. Então, para ela dividir, porque nós somos educados que jamais você deve deixar de cuidar. Você tem que ficar lá, porque senão você está sendo ingrato, você está sendo uma filha. E o que acontece? Você tem uma cobrança tão grande, externa e interna, que o seu coração não está aberto para fluir coisas. Que de repente você foi ali numa padaria, e na padaria que você vai todo dia, tinha uma pessoa que te olhou durante um tempo, que você poderia ter se relacionado, porque você estava preocupado em levar o pão para sua mãe, o leite para o seu pai, porque a sua mente estava em ser cuidador. E não tem nada de problema de você cuidar, mas aprender esse equilíbrio. Vou pagar alguém para cuidar, ou vou ficar um tempo, agora, se eu posso deixar o pai sozinho ou a mãe sozinha, deixo. Senão você vai ter que pedir ajuda de um parente, de um familiar ou de alguém, ou buscar pessoas que você possa se relacionar para trazer dentro da sua casa mesmo. Amigo do amigo, que aí é a pessoa mais confiável. Tem uma forma, você vai ter que se abrir e buscar uma forma da sua vida pessoal, do que você vive, do seu jeito, e ser feliz. Porque é lógico, tem muitas pessoas que têm aí dificuldades, a gente vê pessoas se superando até que nasceu sem perna, sem braços, são pessoas que são palestrantes, que ganham a vida. Outro dia vi até uma criança de 11 anos fazendo palestra e falando, né, que ganhou a vida e nasceu dessa forma. O que acontece? Ele aprendeu a se superar de acordo com a situação dele. E nós temos que ter esse aprendizado. Eu digo que, por enquanto, não está sendo fácil. Mas se a gente perseverar, nas nossas gerações futuras, vai ser melhor. Não é verdade, Sandra? Com certeza, com certeza. E a gente precisa realmente ter esse equilíbrio. Mas, para isso, a Raquel, não tem outro caminho. Não é fora. É você com você mesma, através das meditações. Porque na oração, quando você ora, você reza, sem cunho religioso aqui. Sim. Você fala com Deus. Sim. Então, ali você fala. Mas a partir do momento que você silencia, é o momento que você ouve Deus. E se você entra já na meditação com essa intenção, porque tudo é a intenção que você coloca, né? Uhum. Quando você entra com essa intenção, naqueles 5 minutinhos que você silenciar, nisso você olha para dentro. Aí você acessa seu coração, a sua alma. Esse é o momento que Deus aproveita para falar com você. E, na verdade, depois que eu aprendi isso, para mim fez muito sentido, sabe? A minha companhia hoje, você sabe quem é? É Jesus. Amém. Porque Jesus, ele é a ponte para Deus, porque você não consegue acessar Deus se não for por Jesus, né? Isso é bíblico. Verdade, Sandra. Então, eu sento todos os dias às 18 horas no meu jardim, porque eu tenho um jardim na minha casa e eu cuido desse jardim, sabe? E aí você senta ali
E você se sente e se projeta lá pro Jardim do Éden mesmo, sabe? Porque Adão e Eva, eles escolheram sair do jardim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero ficar no jardim. É lindo Então isso. eu vou todos os dias às 18 horas conversar com Jesus. Com Jesus eu converso como eu estou conversando aqui com você. Bato papo, até discuto, sabe, Raquel? Sim. De vez em quando eu dou umas Mas com Jesus para incerta. falar, não aceito, né? Fico meia brava com ele. Até tem uma amiga da gente que está conversando aqui comigo, uma seguidora minha, que ela, assim, completando as perguntas que ela fez, né? E o Carlos está até comentando, tem que cuidar do jardim interno, porque se você cuida, virão, né, as borboletas, os passarinhos, as pessoas. Exato. Mas ela está me colocando assim, como resolver para você ter um relacionamento na pandemia? E também ela me colocou, Sandra, para a gente conversar, falar, responder para ela, que ela cuida da mãe dela e ela se sente muito cobrada. Né? E você, Sandra, você pode falar disso porque você cuida da sua avó também, e não é por isso que você não tem o seu espaço para tentar ter os seus relacionamentos pessoais. Você está buscando aprender o equilíbrio, mas busca todos os dias a sua conversa com Jesus, o seu equilíbrio emocional com aquele que você aprendeu a ser suprida por ele, porque isso é um aprendizado. As pessoas estão ouvindo a gente conversar aqui sobre tudo, autoconhecimento, sobre técnicas de meditação, sobre conversar com Deus, como equilibrar o nosso relacionamento com os pais que às vezes moram com a gente. E tudo isso vocês têm que entender, não fiquem apavorados. É um aprendizado porque cada um tem a sua história, a sua vida, a sua condição, e isso precisa de ajuda. Não dá para você só ficar empurrando com a barriga, que isso pode causar doença, não é, Sandra? Então, assim, você aprendeu a conversar com Deus, que é de uma forma maravilhosa, que te limpa, que te nutre. Mas a gente já conversou muitas vezes com Deus que não era dessa forma. Era reclamando, ou era nem conversando, ou era só pedindo, né? Então, tudo faz um equilíbrio, uma coisa completa. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos colocou aqui nesse mundo para evoluir. E por livre, ele nos deu livre-arbítrio. Para aproveitar o melhor dessa terra, para aproveitar o melhor, para ser feliz, para se relacionar, para procriar, para construir a sua família. Agora, eu posso dizer assim, com a minha experiência, que hoje eu cuido da minha avózinha de 89 anos, vai fazer 90 agora dia 13. Mas ela não, hoje a minha avó não me impede em nada. Olha só. Eu já cuidei do avô, já cuidei da mãe que é falecida. Que bem. E eu vou falar uma coisa para você. Lá no passado isso atrapalhava e muito. Como você conseguiu esse equilíbrio, Sandra? Hoje eu consegui esse equilíbrio com essa imersão para dentro de mim. Eu cancelei no momento, porque, olha, Deus ele fala, quando você sente o desejo no seu coração, é porque já está preparado para você lá no plano astral. Você teve esse entendimento, né? Você teve, então a cobrança diminuiu, então você fez para ela o que você podia e agora você tem que fazer por você. E mesmo tendo a pandemia, tem pessoas que não querem se relacionar na pandemia, mas tem outras que querem. Não é verdade? Não, claro, não. Isso não impede, gente. Impede. Na hora que é a hora certa, nada impede. Nada. Eu falo para você, a pandemia não é uma desculpa. Para mim, a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu. Inclusive, vou até escrever um livro, o que a pandemia fez de mim e o que a pandemia fez em mim. Olha que bem. O que acontece? Você precisa realmente ter essa união, não é união, é unidade. Com Deus, primeiramente. Com Deus e só com Ele. Você entender que é uma quem aliança. Ele é. Porque quando você... Aliança é isso. Você tem que entender quem Ele é de fato. E se você é a imagem e semelhança dele, você é como Ele. Né? Exato. O problema é entender que essa confusão que está na nossa mente é uma confusão aqui da sociedade, que não sabe, que está perdida. Como você falou, gente, eu estou falando de Deus, mas é sem cunho religioso. Eu não tenho religião. Não tenho religião. É sem cunho religioso, entende? O Carlos está parabenizando a sua avó, que é uma graça. Eu vi no seu
Depois vou te dar o seu Instagram, né? Ela costurando lá, uma gracinha. Tava costurando essa semana, costurando uma blusa minha, Olha só. enfia agulha, melhor que eu. Tá vendo? Isso, né? Mesmo ela tendo vindo de outras gerações, demonstra como que o aprendizado de cuidar do seu interior leva você a ter uma longevidade e você a focar em coisas que te agradam, para não ficar olhando só os problemas do mundo, que isso destrói, né? Afeta a nossa saúde física, que a gente está falando de saúde também emocional nos relacionamentos, que uma coisa está ligada à outra, né? A endorfina, a serotonina. Você não está triste, isso faz com que o corpo fique dessa forma. Ou você não se alimentou direito, não tomou sol, fica na correria, aí o corpo fica assim, a mente fica. Então, uma coisa está ligada à outra. E às vezes a correria do dia a dia, a gente não toma sol, não se alimenta direito, vai ficando triste, vai ficando... Até a Vanice está falando aqui, mas eu conheço uma pessoa que não quer nada agora. É difícil, né? Porque quando a gente está de fora, a gente quer falar assim, parte para outra. Não dá vontade de falar isso, Sandra? Porque ela está com... Olha, sabe o que eu faço? Sabe o que eu fiz? Faça a carta dos milagres, a carta dos desejos. E essa carta, faça a carta do amor, essa carta. Você escreve uma carta para uma pessoa que você sabe que torce pela sua felicidade, mesmo que essa pessoa não esteja mais nesse plano. Aí você pega, coloca nessa carta, contando para a pessoa que você está namorando, que essa pessoa é amorosa, tudo que você deseja num parceiro, você coloca lá, porque Deus, ele precisa ter clareza do que você deseja. Porque, veja bem, se você pega, tá lá rezando, orando, que seja, conversando com Deus, aí você fala assim, ai, Deus, ai, me traz um namorado, eu quero um namorado, eu quero um namorado. Ai, Deus, tá bom, te manda lá um namorado. Mas não é como você gostaria. Aí quando você vê, aí você fala, ai, Deus, mas não era assim. Mas você nem me falou como que você queria. Você falou que queria um namorado, te mandei. Por isso que eu falo assim, quando a gente ouve conversa de amiga, a amiga fala, desiste, amiga, vai pra lá, amiga. Agora, quando você quer ouvir o que a pessoa quer, aí eu falo, é muito complexo. Você que tem que decidir o que você deseja. Você quer esperar? Espera. Você quer falar assim, olha, eu acho que a gente... Porque é compreensível, é uma pessoa mais velha, tá com medo da pandemia, você compreende, mas tá bom pra você? Tá bom ficar esperando? Ou tá cansativo? Então você vai ter que buscar uma outra situação. Agora, se tá confortável pra você... Olha aqui a vozinha, olha lá, ó. Meu Deus, que gracinha. Boa noite, boa noite. Então, assim, a individualidade, ela tem que ser preservada. E você tem que fazer realmente uma terapia para explicar desde o começo a sua infância, tirar os pontos de estrangulamento que podem ter na sua vida, né? Limpar aquilo lá para você mesmo decidir. Porque senão você vai ser levada pela conversa da amiga ou até de uma terapeuta que fala, minha filha parte para outra, a fila anda, e você vai ficar infeliz e de repente pode ser o homem da sua vida. Porque você tem paciência de esperar. Se você conversa com Deus, ele te responde tudo. É uma coisa tão mágica, é tão profundo. Olha, eu tenho praticado isso e não faz muito tempo, não. Você sabe quando que me despertou tudo isso? Quando eu assisti toda aquela série da Maria Madalena no Netflix. Eu me apaixonei por Jesus de um jeito ali, de um jeito. E aí eu comecei a me relacionar com Jesus completamente diferente, porque eu tinha Jesus assim afastado, sabe? Que ele, hoje Jesus, eu tenho ele. Tipo lá no céu, lá no alto, é intocável, sabe? Aquela coisa sagrada, aquela coisa... Não! Inatingível. Eu tenho Jesus... Não, hoje eu tenho Jesus que eu deito no colo dele, eu peço conselho, eu converso. Uma coisa que Jesus falou para mim, que eu vou precisar fazer assim que aparecer a pessoa, que eu tenho que testar 40 dias.
Olha só. E isso é uma conversa sua com Deus. Não é por isso que vai ser a É, mesma coisa com a pessoa. Mas o bonito disso tudo é que você tem que aprender a se relacionar com Deus. Eu vou contar rapidinho aqui. Eu aprendi um pouco com uma irmã minha que eu amo muito, que ela falava assim: eu sento e falo, Jesus, vem cá, vamos tomar um café. Ou às vezes ela falava assim: isso. eu tô tão brava com Jesus que eu esmurrei o peito de Jesus, falei, nem eu me aguento. Então, isso é uma conversa de 15 anos atrás. Então, eu também aprendi muito a conversar com Deus. Às vezes, teve uma época que eu ia fazer aniversário e eu faço perto do Dia das Mães. E aí eu falei, Deus, eu não quero só agradecer, não quero presente nenhum. Porque antes eu falava, eu quero 4, né? Do Dia das Mães, dos 3 filhos, né? Aí eu falei, não quero nada. Aí Deus falou, não, pede 4. Aí eu, sabe, eu senti na minha mente Deus falando, 4, Deus. Aí eu pedi um blazer preto, pedi um colar, pedi um perfume, pedi mais não sei o quê. E não acredita que passou uns dias, na época era o meu ex-marido, ele me trouxe exatamente. Só que quando eu pedi o blazer preto, eu falei, Deus, já que eu posso pedir qualquer coisa, eu quero um blazer de camurça. Aí eu peguei e falei assim, eu quero aquele couro acamurçado. Aí quando chegou meu marido, ele trouxe ex-marido trouxe as coisas. Aí eu fiquei olhando pro blazer, não era um blazer de camurça, era um blazer preto, mas não é. E eu não pedi nada para ele, eu falei com Deus, trouxe o colar, trouxe o perfume, trouxe o blazer, trouxe mais uma coisa. E aí eu vi o blazer e fiquei olhando, do que eu fiquei olhando, pensando com Deus, por que não é o de camurça? Aí meu ex-marido falou, olha, sabe que eu tinha visto um blazer de camurça muito bonito lá. Mas aí não tinha o número parece que não tinha o número que era o seu, então eu deixei para uma próxima. Então ele me explicou o que eu estava perguntando para Deus. Então assim, Deus é tão detalhista, ele é tão maravilhoso, Perfeito, que ele vai perfeito. cuidando dos seus detalhes e só são experiências que você tem que ter. Porque se você ouve o outro falar, você fala, doida, pirou, pirou com a Não. questão, né? E Raquel, você percebe que por isso que você tem que ser específico com Deus. Sim, Quando você é específica, e uma coisa que eu acho maravilhosa é que você não precisa ficar pedindo. não, O segredo é que para Jesus você fica ali conversando. Aí na hora que você pede permissão para acessar Deus, para conversar com Deus, que aí você acessa o Kairos, aí você se rende ali, você coloca ali a sua cabeça na terra, onde você estiver, você se rende ali diante do Pai, pede permissão e peça uma vez só para Deus, mas você tem que ser específica. Aí, no dia seguinte, você não vai pedir mais aquilo, você só agradece aquilo e já começa a ver a coisa acontecendo. É igual a carta. Quando você escrever a carta, você vai colocar ali tudo. Olha, esse amor da minha vida, ele é assim, ele é alto, tem 1,70 m, é assim, mas coloca tudo direitinho, porque Deus, nisso que você vai estar escrevendo a carta ali, essa carta você vai escrever para você mesma, porque você não vai mandar para a pessoa, mas você manda ali como se você estivesse falando com uma mãe ou com uma amiga que você sabe que torce pela sua felicidade. Escreve ali contando tudo e guarda essa carta num lugar bem carinhoso. E aí você, de 15 em 15 dias, você vai ler essa carta. Nisso que você lê, você já vai se vendo na situação. fazer E essa você tela já vai mental, né, Sandra? finalizando. Eu Exato. conheço várias pessoas que passaram por essa situação e conseguiram. Eu mesma vou te dizer, no meu segundo casamento, que eu tô até hoje, graças a Deus, já fazem 9 anos. Na época, fiquei sem conhecer ninguém. Depois do meu primeiro casamento separada, eu fiquei quase 10 anos sozinha. E aí eu falei, Deus, eu não quero mais ficar sozinha. Eu quero um marido. Eu não quero um namorado, 2 namorados, 3 namorados. Eu quero um marido. E aí eu falei assim, eu quero um marido assim, assim, assim. E aí, só que eu vou ser sincera para você. Na época, eu não sabia aquilo de você ficar, não pedir e deixar. Então eu chegava para Deus e falava, e eu vou ser sincera, eu aprendi que aquilo de se prostrar para Deus, você não precisa ajoelhar, é o se prostrar interno. Então, eu lembro que eu estava no banheiro do meu antigo trabalho, que eu tinha uma empresa e eu trabalhava dentro dos bancos com essa empresa, e eu falei, Deus, cadê o meu marido?
Aí quando eu falei isso, eu tava saindo do banheiro, lavando a mão lá, o meu atual marido me ligou. E aí ele começou a conversar comigo. Então, assim, mas antes disso, já vários dias que eu falava, eu quero um marido. Mas assim, tipo, foi pouco tempo, eu não sei, acho que não foi nem um mês. Que eu comecei a falar com Deus, que eu queria. Aí eu me permiti, eu abri, entrei na internet e entrei num site cristão de relacionamento, porque eu tinha medo até de entrar em site cristão. Aí eu falei, eu nem vou ler todas essas normas, já escrevi aceito, porque eu falei, se eu ler as normas eu vou ficar com medo, não vou entrar. Aí eu vi lá no site de relacionamento, tinha esses homens de cabelos grisalhos, né? E eu falei assim, Deus, acho que pode ser um desse, né? De olhos claros, cabelo... Porque eu mudei ali, eu tava me abrindo para o novo, entendeu? E aí não veio um cabelo grisalho, olhos claros, magrinho, que me ama, que me respeita, graças a Deus, que me valoriza, e eu a mesma coisa por ele. Então, assim, não, o que eu quero dizer para vocês é que vocês vão ter as suas experiências com Deus. E não ache que a pessoa e o seu relacionamento, tudo tem que ser perfeito. Eles são sim perfeitos. Perfeito no que tem que ser. Evoluir, conversar, entrar em acordo. Você gosta de uma coisa, às vezes o outro gosta de outra, mas tem muitas coisas que vocês gostam juntas, que senão não dá para ficar, né? Eu acho que o importante, Raquel, é ter os mesmos propósitos. Tem que aprender a se relacionar, né? Porque às vezes a pessoa é um adulto, criança. Eu quero assim, eu quero desse jeito. Dos 40 dias, o tempo dos 40 dias é 40 dias no deserto. Todas as vezes que Jesus ele se recolhia, era 40 dias. Davi se recolheu 40 dias. Então, o que acontece? Os 40 dias vai ser essencial para você ver quais são os princípios, quais são os valores, se tem os mesmos propósitos, se alinhar aí nessas três coisas, as outras coisas vão aí acontecendo, flui, né? É uma beleza. É que, na verdade, quando a gente olha, você, assim, eu tô querendo falar para todo mundo, né? Então, não existe uma regra, entendeu, Sandra? O que é exatamente para você, não precisa ser para o outro. Então, vamos dizer, a gente estava falando com a minha amiga seguidora aqui, que é a Vá. De repente, das pessoas que ela conheceu, que ela tem conversado com Deus e pedido, essa é a pessoa que se encaixou. E ele tem o jeito dele, que de repente ela gostaria que fosse diferente, mas tem outras coisas dele que ela gosta, que ela já me comentou. Então, às vezes, ela que vai decidir se ela tem que esperar ou conversar com Deus e falar, Deus, por acaso, se não for esse, me mostra então uma outra pessoa. Ela vai ter que ter o diálogo dela com Deus, né? Se é esse, me dá paz para eu esperar então o tempo dele, porque ele é uma pessoa... Vai sentir no coração, vai sentir no coração. E vai conversando com Deus, vai falando com Deus, vai buscando com o terapeuta, vai se abrindo com a pessoa certa, porque não é porque é terapeuta ou médico, às vezes a gente não vai no mecânico que não gosta, vai, e não é porque eles não são bons profissionais, eles são, mas às vezes não é a pessoa certa para você, para arrumar o teu carro, para cuidar de você, né, naquela área da sua saúde. Então você tem que se abrir, se permitir e investir esse tempo e às vezes até financeiramente, porque eu não estou querendo puxar a sardinha para minha brasa no sentido de a gente é um profissional que a gente sobrevive de ajudar as pessoas, a gente estuda muito porque isso é muita responsabilidade. Mas é que se a pessoa não entender a importância disso, ela vai ficar patinando. E às vezes, se ela entender o que está acontecendo junto com a terapeuta, o que aconteceu na infância dela, o que está acontecendo na fase adulta e desenrolar, ela vai tomar lá uma decisão que ela vai ter paz. Vou esperar e acabou. Não vou esperar mais e acabou. Ela decidiu porque ela foi curada internamente. Isso é preciso entender. Existe uma forma linda de se conversar com Deus e de se esperar. Para você, esse tempo de 40 dias, eu acho super válido. Eu mesmo já fiz jejum de 40 dias, já fiz muita coisa em termos espirituais, porque eu sou evangélica já há uns 30 anos. Mas fui católica antes, aquela que conversava com Deus, mas não ouvia Deus. Depois eu me tornei aquela que conversava com Deus e queria ouvir a voz de Deus também, né? Aí tem fases da nossa vida. Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que aprender a se amar. E se amar, você não tem que aprender a ter paciência com o outro, aprender a entender que o outro envelhece, que o outro não tá gostando, que o outro mudou, que o outro é diferente, que o outro tá sem paciência. Mas, Raquel, você tem que aprender a ser assim também. Você se amar realmente é prioridade. Sim. Mas você não consegue se amar sem se amar. Da boca para fora a gente fala, eu me amo. Não. É quando você sente o amor de Deus por você.
Quando você consegue sentir esse amor Só incondicional, assim você sabe a importância. E você sente aí fisicamente, você gente. passa a amar a Deus. Aí você Sim, sim passa a amar a Deus. Nisso que você conhece o que é o amor, sim, porque verdade. você só acessa o amor quando você sente o amor de Deus por você. Que você recebe, que você é amado, que aí você se sente amado, nada mais importa. E aí você não se sente mais rejeitado, tudo fica no passado. Tudo. Quando você realmente sente, é quando tem essa conexão profunda, Com que Deus. você sentiu o amor de Deus, aí você passa a amar Deus, aí sim você se ama. Verdade, porque esse é o Aí verdadeiro sim você amor. está. É aquilo que eu falo assim, eu tive, até não comentei com você, Sandra, mas eu tive outras lives que a gente falou até dessa carta que você falou, a gente falou do Ah, sim, processo, e a eu, carta dos milagres. isso. Só que a gente, cada um dá um nome diferente, né? E nós colocamos várias pessoas. Eu mesmo, minha filha fez essa carta. Eu não fiz a carta, mas eu pensei na carta e falei com Deus algumas coisas. Falei, olha, minha filha fez, então eu vou fazer. Aí eu falei as características para Deus. E teve outras pessoas que fizeram live comigo que também fizeram e deu certo. Mas o importante é assim, aprender a amar de verdade. Eu falei até na época com Deus, Deus, eu não tô bem, e eu não me amo, porque eu não. Sabe quando você é insegura, tem uma baixa autoestima, você tem ciúme da pessoa, você fala, então eu não me amo. E eu amo mal a pessoa que está comigo, eu amo mal meus filhos, amo mal as pessoas. E se você deu Jesus por mim, seu único filho por mim, por amor a mim, é porque eu tenho valor. E eu preciso aprender a me amar. Então, como eu vou aprender a me amar, Deus? Aí eu pensei, eu preciso aprender. Então, o que significa que eu não te amo. Eu não te amo, Deus, porque se eu não me amo, eu não sei amar, eu não te amo. Então eu preciso aprender a te amar, Senhor, para aprender a me amar, para eu aprender a amar o próximo como a mim mesmo. E eu conversando com Deus na cama lá, assim, né, Deus? Então para eu aprender a te amar, como aprende a amar? Andando com a pessoa, conversando. Então eu falei, peraí, Deus, eu vou aprender a te amar. Andando com você, conversando com você. E foi assim que eu aprendi, estou em aprendizado eternamente, né? Não sei se eternamente ou pelo menos até aqui, quando Deus, né, nos levar para a glória, porque eu também tenho uma mente assim que eu acho que nós estamos aqui no mundo, é como se fosse o útero de Deus que a gente vai nascer para a eternidade, entendeu? Com Porque aqui certeza. a gente está Mas nós evoluindo. estamos juntos até depois do fim. Isso, a gente está evoluindo, porque um bebê dentro do útero, ele não vai evoluindo, o olho vai enxergando, o coração, rins, tudo, a forma. E a gente está assim, aprendendo a amar a Deus por livre, espontânea vontade, porque Deus quer que as pessoas, um filho ame ele por amor, por liberdade, não ou por obrigação, porque vai ser castigado. E isso é uma comunhão, cada Exato. filho é diferente. Então, cada um vai ter um relacionamento com Deus. Ele fez cada um único. E ele entende se você tiver vergonha, se você tiver em dúvida, se você estiver triste, se você está preocupado. Deus é um pai de amor, perfeito. Então, se tiver como a Sandra brigou com Deus, reclama com Deus e fala com Deus, minha irmã esmurrou o peito de Jesus. A gente precisa aprender a falar, Deus, olha, eu estou com dificuldade, né? Esse cara não ata nem desata, nem sai Tem da... que trazer Né? Jesus para Pra perto. tudo. Jesus, ele tem que estar perto, ele tem que fazer parte. Quando eu saio com o meu carro, eu falo, bora lá, meu copiloto, É. deita aqui, senta aqui, vem jantar comigo, vem almoçar comigo, vem tomar café comigo. Olha, Jesus, é assim, é o Eu dia lembro que eu inteiro fui você uma tá ali vez comprar, conversando. fui comprar um terninho e eu fui num lugar que tinha muita. Aí eu falei, Espírito Santo, porque quando eu conheci Jesus, eu falei, eu preciso aprender a ser guiada pelo Espírito Santo, porque Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, né? E Deus é Deus. E são a Trindade. Aí eu falei, mas aqui na Terra é o Espírito Santo. Aí eu falei, Espírito Santo, me mostra onde tem esse terninho, porque onde que eu vou procurar? E aí eu vi como, sabe aquela Charlie Chaplin dando aqueles pulinhos com aquelas perninhas lateral? É como se ele tivesse ficado feliz que eu chamei a ajuda dele. Aí ele me falou o nome da rua. Aí eu perguntei, tem a rua, né, acho que Itália, uma coisa assim. Tem. Aí eu fui lá, tinha a loja e eu comprei o bendito do terninho que eu queria. Então, assim, É, mas Deus é incrível. Você
Foi sempre assim? Às vezes a gente até esquece dessas coisas. É bom a gente Mas falar? precisa desse relacionamento, precisa Precisa, construir. É algo precisa. que é escalável, não acontece do dia para a noite. Você escala isso. Então você vai se relacionando da mesma maneira que você vai construir o seu relacionamento afetivo. Primeiro construa esse relacionamento, faça essa aliança, porque Jesus é a aliança. Então, quando você estiver com seu parceiro ou dentro do seu casamento, você tem a aliança. Qual é a aliança? É você, seu cônjuge e Jesus. Porque A aliança é o Jesus. cordão de 3 dobras, ele não arrebenta. Tá aqui para dizer que vai encerrar, Sandra. Então eu queria assim que você deixasse uma mensagem, né? E eu quero agradecer. Nós temos 10 Ah, tem minutinhos. ainda, então tá. Tem. Porque Eu estou com o assim, cronômetro aqui. Mas é assim. Olha, Raquel, estou super feliz pela oportunidade, agradeço de coração. E eu nós também. vamos fazer parte. Olha, vocês, mulheres que estão aqui, Sim. homens também, é muito Isso. bem-vindo. E nós vamos participar, já estamos participando Já. de um congresso, o segundo maior congresso aí de mulheres em transformação. E lá nessa minha palestra eu falo das 7 principais saúde. Então vai ser uma imersão aí para você entender melhor como é que funciona essas saúdes emocionais. E a Raquel também vai estar lá, né, Raquel? Qual o seu tema no nosso congresso? A importância do amor próprio e da autoestima nesse novo mundo. E eu, assim, quis falar uma coisa muito lúdica, prática, porque eu acho assim, explicar de uma forma melhor, de uma forma mais seletiva, não vai atingir o dia a dia das pessoas. Então eu quis colocar de uma forma bem simples e dar dicas de como elas podem melhorar essa autoestima, praticar no dia a dia o amor próprio, com a família. Então eu dei 5 passos bem tranquilos para elas poderem praticar em coisas simples. E é uma live, na verdade, uma palestra que não é tão grande, né? Uma palestra que dura de 10 a 20 minutos. Vão ser 60 palestrantes. Vai ter 4 palestrantes por dia, vai ser gratuito. Então, eu participei o ano passado. Você participou ano passado, Sandra? Não, é a minha primeira vez. E vai ser a partir do dia 14, né, Raquel? Eu participei o ano passado e esse ano a minha segunda participação. E é o maior congresso online gratuito do Brasil. E são vários temas, desde finanças, desde a parte sexual, desde a parte de relacionamento. E nós vamos, depois que eles vão enviar o convite, vocês vão se inscrever. E é gratuito, depois eles vão mandar o e-mail de confirmação, vocês têm que confirmar para estar inscrito, e vocês vão poder assistir durante o dia 4 palestras, o horário que vocês quiserem. Aí nos outros dias vão ser palestras diferentes e vocês vão selecionando. São profissionais maravilhosos que estão lá todos aptos para poderem transbordar na vida de vocês com todo o amor e conhecimento e busca, para querer que vocês tenham o que nós também aprendemos dentro da nossa vida. E é uma troca lá. Porque com certeza vocês nos ensinam, Deus nos ensina e a gente também vai transbordando um na vida do outro. Não é verdade, Sandra? Exatamente. Eu quero agradecer muito a sua participação. Vou depois colocar seu Instagram para as pessoas seguirem você. E as pessoas que estão também no Instagram, que tiveram aqui no Instagram da Sandra, eu também fico muito feliz que vocês participaram e que vocês possam se comunicar com a gente para a gente poder fazer novas lives que agregam na vida de vocês. Porque nós somos seres perfeitos no propósito de Deus aqui na Terra. Mas nós temos as nossas dificuldades e justamente essas dificuldades nos ajudam a evoluir e nos aproximarmos do propósito de Deus, que é sermos o quê? Filhas do Rei, reinar em vida aqui na Terra, usufruir do melhor e transbordar esse amor que Ele nos ensina a ter por Ele, por nós e pelo próximo como a nós mesmos. Não é verdade, Sandra? Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A gente vai ter que encerrar para poder deixar salva essa live. Nós temos aqui só 4 minutinhos. Então, gente, beijo no coração. Até a próxima. E espero vocês lá no congresso, hein? Todas vocês que estão aqui, todos vocês. Então, super convidadas e a gente faz isso por vocês. E as próximas lives que a gente vier, se vocês quiserem mandar temas,
perguntas, tanto para a Sandra quanto para nós, para mim. Eu vou deixar aqui o Instagram dela e o meu para vocês nos comunicarem e a gente vai respondendo, né, nos próprios stories ou em particular do direct com vocês, tá bom? Um Exatamente. E abraço. Raquel, Obrigada. gratidão, minha irmã. Gratidão Fica na também. paz, Você viu? também. Deus abençoe. Um Tchau. Um beijo na beijo. sua vozinha. Tchau, tchau, Eu querida. dou sim. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, Obrigada. Tchau. tchau. Tchau.